Olá, bom dia, oitavo ano, tudo bem com vocês? Nós vamos fazer a correção das atividades sobre o texto desertificação, tá? Vamos fazer a leitura do texto, é um artigo expositivo, e depois a correção das atividades. E antes também vamos falar aí sobre a proposta de produção textual, que está aí bem no início, páginas 220 e 221 do livro de língua portuguesa. Essa proposta deve ser desenvolvida no caderno, tá? As orientações foram mandadas ontem e olhando, fazendo a leitura aí da proposta também, você encontra ali as orientações, o planejamento, o que deve ser feito, tá? Então vamos lá. É hora de produzir. Antes de começar a escrever, o artigo que abriu este capítulo, o Parque Nacional do Iguaçu, apresenta um paraíso distante de muitos de nós. Podemos conhecê-lo melhor graças às informações expostas no texto. Informar, como vimos, é a principal função dos artigos expositivos. Essa função fica ainda mais clara se pensarmos em lugares inacessíveis, como planetas distantes ou mesmo civilizações que simplesmente desapareceram, como os maias, os incas, os astecas e vários outros povos indígenas da América Latina. A única forma de conhecê-los é por meio das informações que nos são repassadas. Proposta: nessa atividade, você deverá produzir um artigo expositivo sobre um dos pontos turísticos da sua cidade ou do seu estado. Ao final, os artigos serão expostos em um grande mural no pátio da escola. Você vai produzir aí esse artigo expositivo no seu caderno, tá? Planejamento. Seu artigo deve conter as etapas seguintes: introdução, desenvolvimento e conclusão. O que é a introdução? Na introdução, você vai apresentar o ponto turístico. Apresente o ponto turístico escolhido. Para isso, lance informações de caráter mais geral, como localização geográfica, histórico breve, etc. Desenvolvimento. Conhecendo o local, nesta parte do texto, selecione e detalhe as informações pesquisadas. Procure ser o mais informativo que puder, buscando repassar dados interessantes para seus leitores. Para isso, você poderá responder a algumas perguntas como: o que este local possui de particular? Ele enfrenta problemas que o ameaçam? Ele tem sido protegido com os cuidados necessários? E conclusão, justificando o reconhecimento. Nesta etapa, finalize o artigo respondendo a seguinte pergunta: qual é a importância deste ponto turístico para sua cidade ou seu estado? Além de seguir este roteiro, atente para os detalhes abaixo. Procure utilizar uma linguagem adequada a seus leitores. Procure ter clareza e objetividade. Evite frases muito longas e confusas. Selecione informações relevantes. Tente relacionar as informações utilizadas. Enriqueça o artigo com informações complementares expostas em boxes. Ilustre seu texto com imagens interessantes, utilizando legendas quando necessário. Dê um título adequado ao seu artigo. Aqui, peça um amigo para avaliar seu artigo. E durante a avaliação é importante observar os aspectos abaixo. O tema está claro, a linguagem está adequada, as informações são relevantes, o título está adequado, o trabalho está bem ilustrado. Feita essa análise, ajuste seu texto nos pontos necessários. Em seguida, você e seus colegas deverão apresentar os artigos em um mural. Você pode tirar foto, né, do seu artigo, mandar para o seu colega para ele dizer, né, se esses aspectos aqui estão ok. Vamos lá. Agora para o nosso texto, desertificação. O artigo que você vai ler agora aborda um grande problema ambiental relacionado ao aquecimento global, a desertificação, fenômeno que tem mudado definitivamente várias regiões pelo mundo, inclusive no Brasil. Tecnicamente, como diz o texto, a desertificação é definida como o processo de destruição do potencial produtivo da terra nas regiões de clima árido, semiárido e subúmido seco.
Simplificando, é a transformação dessas regiões em terrenos secos e arenosos. Neste artigo, veremos quais são as causas e consequências desse fenômeno e veremos o que pode ser feito para impedir seu avanço. A desertificação é definida como o processo de destruição do potencial produtivo da terra nas regiões de clima árido, semiárido e subúmido seco. O problema vem sendo detectado desde 1930 nos Estados Unidos, quando intensos processos de destruição da vegetação e dos solos ocorreram no meio oeste americano. Muitas outras situações consideradas como graves problemas de desertificação foram sendo detectadas ao longo do tempo em vários países. América Latina, Ásia, Europa, África e Austrália oferecem exemplos de áreas onde o homem, por causa do uso inadequado ou intensivo da terra, destruiu os recursos e transformou terras férteis em desertos ecológicos e econômicos. As causas mais frequentes da desertificação estão associadas ao uso inadequado do solo e da água no desenvolvimento de atividades agropecuárias, na mineração, na irrigação mal planejada e no desmatamento indiscriminado. Principais problemas: vulnerabilidade às secas, que impactam diretamente a agricultura de sequeiro e a pecuária. Fraca capacidade de reorganizar a estrutura produtiva do sertão. Desmatamento resultante da pecuária extensiva e do uso de madeira para fins energéticos. Problemas graves de desertificação já identificados. Baixa produção científica e tecnológica para as necessidades do semiárido. Deficiência nos níveis de capacitação da mão de obra rural, industrial e do comércio. Fragilidade institucional. Gestão municipal sem planejamento e comprometimento com objetivos a longo prazo. A desertificação ocorre em mais de 100 países do mundo, por isso é considerado um problema global. No Brasil, existem 4 áreas que são chamadas núcleos de desertificação, onde é intensa a degradação. Elas somam 18,7 mil km² e se localizam nos municípios de Ilbués, no Piauí, Seridó, no Rio Grande do Norte, Irauçuba, no Ceará e Cabrobó, em Pernambuco. As regiões áridas, semiáridas e subúmidas secas, também chamadas de terras secas, ocupam mais de 37% de toda a superfície do planeta, abrigando mais de 1 bilhão de pessoas, ou seja, 1/6 da população mundial, cujos indicadores são de baixo nível de renda, baixo padrão tecnológico, baixo nível de escolaridade e ingestão de proteínas abaixo dos níveis aceitáveis pela Organização Mundial da Saúde, OMS. Mas a sua evolução ocorre em cada lugar de modo específico e apresenta dinâmicas influenciadas por esses lugares. As regiões sul-americanas e caribenhas têm inúmeros países com expressivas áreas de seus territórios com problemas de desertificação. Os mais significativos são Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Cuba, Peru e México. Possíveis causas da desertificação podem ser apuradas. O desmatamento, que além de comprometer a biodiversidade, deixa os solos descobertos e expostos à erosão, ocorre como resultado das atividades econômicas que podem ser para fins de agricultura, de sequeiro ou irrigada. Para a pecuária, quando a vegetação nativa é substituída por pasto, diretamente para o uso da madeira como fonte de energia, lenha e carvão. O uso intensivo do solo, sem descanso e sem técnicas de conservação, provoca erosão e compromete a produtividade, repercutindo diretamente na situação econômica do agricultor. A cada ano, a colheita diminui e também a possibilidade de ter reservas de alimento para o período de estiagem. É comum verificar-se no semiárido a atividade da pecuária ser desenvolvida sem considerar a capacidade de suporte da região, o que pressiona tanto o pasto nativo como o plantado, além de tornar o solo endurecido, compacto. Um continente que seca.
A África é de longe o continente mais atingido pela desertificação. Na borda sul do deserto do Saara, uma região do tamanho do estado de Minas Gerais virou areia nos últimos 50 anos. Hoje, a ameaça de desertificação atinge quase 2/3 do continente. Além das constantes secas, os solos sofrem com a substituição das lavouras de sustento por culturas de exportação desde os anos 1940. O problema tem consequências sociais graves. Nas próximas 2 décadas, cerca de 60 milhões de pessoas devem deixar as terras atingidas pela desertificação, migrando para o norte da África ou para a Europa. A irrigação mal conduzida provoca a salinização dos solos, inviabilizando algumas áreas e perímetros irrigados do semiárido. O problema tem sido provocado tanto pelo tipo de sistema de irrigação, muitas vezes inadequado, às características do solo, quanto principalmente pela maneira como a atividade é executada, fazendo mais uma molhação do que irrigando. Além de serem correlacionados, esses problemas desencadeiam outros de extrema gravidade para a região. É o caso do assoreamento de cursos de água e reservatórios, provocado pela erosão, que por sua vez é desencadeada pelo desmatamento e por atividades econômicas desenvolvidas sem cuidados com o meio ambiente. Aqui nós temos uma foto, né? Criação extensiva de caprinos no sertão de Pernambuco. Consequências da desertificação. Natureza ambiental e climática. Perda de biodiversidade, flora e fauna, perda de solos por erosão e diminuição da disponibilidade de recursos hídricos, resultado tanto dos fatores climáticos adversos quanto da perda da capacidade produtiva dos solos em razão da baixa umidade provocada, também pelo manejo inadequado da cobertura vegetal. Natureza social, abandono das terras por parte das populações mais pobres, diminuição da qualidade de vida e aumento da mortalidade infantil, diminuição da expectativa de vida da população e desestruturação das famílias como unidades produtivas. Acrescente também o crescimento da pobreza urbana devido às migrações, à desorganização das cidades, o aumento da poluição e os problemas ambientais urbanos. Natureza econômica. Destacam-se a queda na produtividade e produção agrícolas, a diminuição da renda e do consumo das populações e a dificuldade de manter uma oferta de produtos agrícolas de maneira constante, de modo a atender os mercados regionais e nacionais, sobretudo no caso da agricultura de sequeiro, que é mais dependente dos fatores climáticos. Natureza político-institucional. Há uma perda da capacidade produtiva do Estado, sobretudo no meio rural, que repercute diretamente na arrecadação de impostos e na circulação da renda. Por outro lado, criam-se novas demandas sociais que extrapolam a capacidade do Estado de atendê-las. E aí está o final, né, do nosso texto. Esse é um trecho, né, de um texto expositivo que a Reticências indica que tem mais texto aí, né? Mas esse é apenas um trecho dele. Nós temos aqui um texto de Edneida Cavalcante. Nós temos aqui, né, o uso inadequado, irregular, né, do solo e da água, o uso intensivo do solo e o desmatamento indiscriminado, ou seja, sem controle. Aí nós temos aqui 3 medidas para combater, né, esses problemas. A fixação da população ativa nos meios rurais. Se nós temos ali uma fixação da população ativa, aquela que vai produzir, nós temos aqui a solução para o problema do desmatamento indiscriminado, né? O desmatamento indiscriminado é aquele em que há ali um desmatamento sem controle, e ali essa população fixa, né, rural, vai ter um controle aí desse desmatamento, né, porque a população rural vai cultivar, enfim. Então, a terceira aqui é letra A. Conservação do solo e da água seria a solução para quê? Para o uso inadequado do solo e da água. E por último, a recuperação das áreas afetadas pelo desgaste é a solução para o uso intensivo do solo.
4. Apesar de as ações humanas serem as grandes responsáveis pelo surgimento do processo de desertificação, fatores naturais também contribuem para esse processo. Nesse sentido, o que podemos citar como exemplo? Nós vimos aqui, né, que o maior inimigo aí do planeta em relação a esse processo de desertificação somos nós, né? É o ser humano. Justamente ele que degrada, que usa inadequadamente, né? Irregularmente e de forma intensa o solo e a água, enfim. Mas temos também fatores naturais, como a seca, né? As secas constantes também contribuem aí para esse processo de desertificação e não é ação humana, e sim uma consequência aí natural, né? Um processo natural. 5. Leia o seguinte trecho retirado do texto. América Latina, Ásia, Europa, África e Austrália oferecem exemplos de áreas onde o homem, por causa do uso inadequado ou intensivo da terra, destruiu os recursos e transformou terras férteis em desertos ecológicos e econômicos. Observe que a má utilização da terra pode se dar devido ao seu uso intensivo ou inadequado. Que diferença de sentido há entre esses dois termos? Dê exemplos baseados no texto. Veja só, eu tenho uma diferença entre o uso intensivo, excessivo, né, e o uso inadequado. Com intensivo, a autora quer dizer que o solo é utilizado em excesso. Um exemplo disso é quando a terra é utilizada sem descanso, sem técnicas de conservação, provocando a erosão do solo. Já inadequado tem o sentido de incorreto. Isso ocorre quando a terra tem sua irrigação mal conduzida, provocando a salinização dos solos. 6. Agora atente para a expressão desertos ecológicos e econômicos, presente no fragmento exposto na questão anterior. O que a autora quis dizer com essa expressão? Pessoal, uma área que antes era fértil, né? Ali se produzia, logicamente, alimento, né? Tanto para subsistência quanto para venda, né? Essa área ocorre ali o processo de desertificação. Essa terra não é mais fértil, esse solo não é mais fértil. Então, acaba ocorrendo ali o deserto tanto ecológico quanto o econômico, né? Então, ela quis dizer que ao passar pelo processo de desertificação, as áreas férteis se transformam em terras devastadas e improdutivas, prejudicando a natureza e a economia. 7. Entre as opções abaixo, indique aquela que não constitui diretamente uma das causas mais comuns da desertificação. Veja, que não está no texto, né? Desperdício de água em plantações, desmatamento de grandes áreas para a criação de gado, extração desenfreada de minérios, derretimento das geleiras no Ártico ou queimadas repetidas em áreas rurais para facilitar o plantio. Veja só, tanto a B e C, nós podemos entender claramente aí, né, que são causadoras aí, né, da desertificação, desperdício de água, a exploração e o desmatamento, né, a extração desenfreada de minérios. Tudo isso influencia. E a letra E também, nessas queimadas repetidas em áreas rurais para facilitar o plantio. Tudo isso empobrece o solo. A letra D, o derretimento das geleiras no Ártico, é o que nem foi citado aí no texto, né? Então, é a nossa resposta. Letra D. 8. Entre as opções a seguir, aponte aquela que não constitui diretamente uma consequência da desertificação. Aqui nós vimos o quê? Causa. Agora é consequência. Baixos índices sociais, alta taxa de mortalidade infantil, altos índices de desnutrição, êxodo rural ou desvios inadequados do curso dos rios. Nós temos que ver aqui as consequências. O que é consequência ou não?
Veja só, baixos índices sociais, ou seja, a população vai diminuir, correto? Claro, pois ali a terra não é fértil, né? Alta taxa de mortalidade infantil também. Altos índices de desnutrição, correto também, foi tratado no texto. A questão do êxodo rural, claro. Então, nos sobrou aqui letra E, desvios inadequados dos cursos dos rios, do curso dos rios. Área desmatada em Petrolina, sertão de Pernambuco. Veja só essa área. Não tem nenhum verde para contar a história e nem água. 9. As consequências da desertificação são várias e podem ser vistas nas mais diversas áreas, como ambiental, climática, social, econômica e político-institucional. Leia com atenção algumas delas a seguir e aponte a natureza de cada uma utilizando os códigos correspondentes às áreas apontadas. Natureza ambiental, NA, natureza climática, NC, natureza social, NS, natureza econômica, NE e natureza político-institucional, NPI. Foi o finalzinho do nosso texto, né? Nós falamos aí a respeito dessas naturezas. Agora, nós vamos ler aqui essas alternativas e marcar qual natureza consiste, né? Veja só, a eliminação da cobertura vegetal. Isso daqui é um problema de natureza ambiental, NA. B, a arrecadação de impostos e circulação da renda prejudicadas. Isso daí é algo relacionado de natureza NPI, né? Político-institucional. Natureza político-institucional. C, aumento das secas. Natureza climática. Diminuição da biodiversidade, natureza ambiental. Salinização e alcalinização dos solos, natureza ambiental. Redução da disponibilidade e da qualidade dos recursos hídricos, de água, né? Recursos de água, natureza ambiental também. Diminuição da produção agrícola e pecuária, agora já é de natureza econômica, NE. H, desenvolvimento de fluxos migratórios, natureza social, e desvalorização das terras, natureza econômica também. 10. Agora retorne à questão de número 8 e analise todas as alternativas que você considerou como consequências da desertificação. Em seguida, discuta com seus colegas e seu professor a natureza delas, conforme você fez na questão anterior. Então, você vai voltar aqui na questão 8 e vai falar: baixos índices sociais é o quê? Natureza social, econômica, a alta taxa de mortalidade infantil, altos índices de desnutrição, êxodo rural. Isso daí é o quê? Né? Espera-se que os alunos tenham apontado como consequências diretas da desertificação baixos índices sociais, alta taxa de mortalidade infantil, altos índices de desnutrição e êxodo rural, sendo elas natureza social. 11. No Brasil, existem 4 áreas consideradas núcleos de desertificação. Pesquise quais são elas. Foi dito no texto, né? São os municípios de Ibués, Seridó, Irauçuba e Cabrobó, aqui no Piauí, Rio Grande do Norte, Ceará e Pernambuco. 12. A desertificação é um problema extremamente grave que atinge 1 bilhão de pessoas. Podemos dizer que esse processo ocorre devido a uma série de causas que passam a atuar também como consequências, fechando um círculo vicioso. Pensando nisso, aponte as alternativas que apresentam bem esse círculo vicioso em uma região pobre de clima semiárido. Então, veja só, que nós temos algumas situações, né? A. Como a população é pobre, o governo arrecada impostos e investe na melhoria da qualidade de vida. Com esse investimento, os agricultores conseguem plantar e colher mais, o que impede o desgaste do solo. Aqui nós temos um cenário favorável, né? B. A população utiliza o solo da forma que pode, procurando sempre preservá-lo. Essa preservação faz com que mais alimentos sejam produzidos, o que favorece a alimentação das pessoas. Bem alimentados, os agricultores têm mais disposição para fazer queimadas e plantar pasto para a criação de gado. Com o tempo, as áreas desmatadas se transformam em desertos. Começou bem, depois
depois deu uma derrapada aí, né? Bem alimentados, os agricultores têm mais disposição para fazer queimadas e plantar pastos para a criação do gado. Veja só, tá tão incoerente, a população planta o pasto, mas aí a área é desmatada, transformada em deserto, então, não. C. Como a região é pobre, os agricultores utilizam as técnicas de que dispõem para plantar e produzir alimentos, mas como essas técnicas muitas vezes não, são inadequadas, há um desgaste excessivo do solo. Com o tempo, cada vez menos alimentos são produzidos e mais pobre a região fica. Agora sim, há um círculo vicioso, né? As consequências ruins aí, né? Da questão da região ser pobre, a utilização de recursos aí que são inadequados, e aí vai virando a pobreza maior ainda. Letra C, nossa resposta. D, o clima se torna semiárido de repente, o que surpreende os agricultores. Como não tiveram tempo de se preparar para a seca, eles começam a plantar de maneira desenfreada, o que prejudica o solo. Não. Como a população é pobre, o governo não consegue arrecadar impostos. Sem esse dinheiro, não é possível investir em ações contra a seca. Assim, a própria população passa a combater a seca realizando obras no lugar do governo. A população é pobre, não consegue pagar impostos, mas ela realiza obras, né? Também bem contraditório. Por último aqui, né, nós terminando aí, nós temos esse quadrinho do Aprenda Mais, combate à desertificação. Em todo o planeta, 37% da superfície corresponde a áreas secas, como o semiárido do Nordeste brasileiro. Segundo dados do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, PNUD, existem aproximadamente 1 bilhão de pessoas que vivem nessas áreas. Para tentar combater o processo de desertificação e debater mais amplamente o problema, a Organização das Nações Unidas, ONU, designou 2006 como o Ano Internacional dos Desertos e da Desertificação. A primeira vez que a ONU alertou para a aceleração da formação de desertos foi em 1994. Foi nessa época que o assunto passou a ser tratado como um desafio global e a comunidade internacional passou a ser informada da gravidade do problema. No entanto, pouca atenção foi dada à questão, o que fez a 58ª sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas, em 2004, decidir dedicar o ano de 2006 especialmente à desertificação. O dia 17 de junho é o Dia Mundial de Combate à Desertificação e à Seca. Então, temos aqui, né, o finalzinho da nossa videoaula. Qualquer dúvida, estou presente aí no plantão, tá bom? Até às 11 horas da manhã. Aqui nós temos o nosso e-mail, maxtayara@yahoo.com. Qualquer dúvida, estou no WhatsApp e o e-mail para as atividades, tá? Desejo que vocês tenham um ótimo dia, um excelente final de semana e até a próxima aula.